Olá, meus alunos, vamos dar início a mais uma aula. Vamos estudar hoje História e vamos ver as invasões que se encontram na página 44 e 45 do material de vocês. Vamos estudar sobre as invasões francesa e holandesa aqui no Brasil. Só lembrando um pouquinho dos assuntos anteriores para que a gente possa dar continuidade a esse aqui. Você lembra do Tratado de Tordesilhas? Isso mesmo, o Tratado de Tordesilhas foi um acordo, foi feito um tratado entre Portugal e Espanha, deixando Inglaterra, França e Holanda de fora disso aí, E esse tratado, nesse tratado, esses países não respeitavam, porque eles queriam também explorar o território brasileiro. Depois do Tratado de Tordesilhas veio as capitanias hereditárias e, em seguida, o governo geral. Com os governos gerais, ficou ainda mais difícil, por exemplo, para a França explorar o território. E aí foi quando eles decidiram criar a sua colônia aqui no Brasil, para poder explorar. E foi na Baía de Guanabara, no ano de 1555, na ilha de Sergipe, onde a França ela veio para a sua primeira invasão aqui no Brasil, formando a França Antártica. Ele veio com o comandante da expedição, que era o Nicolas Durand de Villegom. Ele era o comandante da expedição. E eles vieram aqui pela primeira vez invadir o nosso território, para explorar um pouco daquilo que o nosso país poderia oferecer. Passados-se alguns anos, os franceses se aliaram aos índios tamoios e fundaram o Forte de Coligny, isso mesmo, fundaram isso daqui, o Forte de Coligny. Mas aí eles foram expulsos por Mendes Sá. Ajudados, Mendes Sá foi ajudado pelo seu sobrinho, Estácio de Sá, colocando os franceses para fora do nosso país. Mas aí foi a primeira invasão. Depois de 45 anos, os franceses retornaram aqui para o Brasil, formando dessa vez a França Equinocial, com o Forte de São Luís, porque eles vieram dessa vez pelo Maranhão. E aí eles fundaram o Forte de São Luís em homenagem ao rei da França, que na época era Luís IX. E depois, com o passar dos anos, eles foram novamente expulsos. Os franceses foram novamente expulsos, mas dessa vez por Jerônimo de Albuquerque e Alexandre de Moura. Foram as pessoas que esses eram portugueses que expulsaram, assim como Mendes Sá, expulsaram os franceses novamente do Brasil. Mas depois da invasão francesa, nós vimos no nosso material que nós vamos ver invasões holandesas, isso mesmo, justamente. Então, os portugueses, começando a invasão holandesa, eles tinham um bom relacionamento, com os holandeses. Por quê? Porque os holandeses eles transportavam o açúcar, os portugueses eles produziam e os holandeses transportavam esse açúcar para vender na Europa. Eles eram encarregados, Então, o que acontece? O rei de Portugal passou a ser Dom Sebastião, o rei de Portugal, que acabou desaparecendo em uma das batalhas, Alguns dizem que ele morreu, outros, desapareceu e o povo de Portugal ficou esperando esse rei voltar. Mas aí, como ele não tinha herdeiro, ele não tinha filho, então o trono ficou vazio. Foi aí que o rei da Espanha, Filipe II, que ainda era parente do rei Dom Sebastião, assumiu o trono português. E aí o Portugal ficou sob o domínio da França, ficou com o domínio da Espanha, que era, e de Portugal. O rei Filipe ficou governando essas duas nações.
E então, o que acontece? Sentindo prejudicados os holandeses, né? Porque agora quem estava no poder não era mais era Portugal, porém o rei não era português, o rei era espanhol. E a Holanda, ela pertencia à Espanha e havia declarado a sua independência, não é, do domínio espanhol. E como a Espanha agora estava sobre Portugal estava sobre o domínio espanhol, a Holanda obviamente não iria mais manter o seu comércio, porque a Espanha iria proibir, e foi o que aconteceu, proibir os holandeses de explorarem o açúcar aqui no Brasil. E aí começou a invasão holandesa, né? A primeira aconteceu na Bahia no ano de 1624 e o governador, né, da Bahia da época era Diogo de Mendonça Furtado, né? Onde esse governador ele foi derrotado, né? Ele perdeu, né, o seu domínio, perdendo o seu domínio, e aí ele foi preso, né? Ele prenderam, né, o governador Diogo de Mendonça Furtado. Os holandeses prenderam e se apoderaram da cidade de Salvador. Isso mesmo, né? A população fugiu para o interior, junto, né, com o bispo, o bispo Dom Marcos Teixeira, né? Ele ajudou, né? O bispo Dom Marcos ajudou os senhores de engenho e os trabalhadores e escravos, organizando uma resistência contra isso mesmo, contra os holandeses. E depois vieram 2 esquadras vindas de Portugal, né, para expulsar esses holandeses daqui. 6 anos depois, eles invadiram novamente o nosso Brasil. Mas dessa vez eles vieram por Pernambuco. Isso mesmo, eles invadiram a cidade de Recife e Olinda, né? Que tá ao contrário, Olinda e Recife. E o governador era Matias, o governador de Pernambuco, na ocasião, era Matias de Albuquerque, era que governava, onde, com a invasão holandesa, ele fugiu para o interior, né? Ele fugiu para o interior, lá fundando o Arraial do Bom Jesus, né? Com a ajuda de escravos e indígenas. Foi aí que ele conseguiu resistir aos holandeses. Mas aí houve aí, digamos que um traidor, né? O brasileiro Domingos Fernandes Calabar falou, né? Conseguiu de dizer onde é que eles estavam escondidos, e aí os holandeses conquistaram Pernambuco, derrotando Matias de Albuquerque. E ele fugiu, né? Acabou fugindo, se refugiando dessa vez para Alagoas. E aí, em 1637, Maurício de Nassau, olha ele aqui, ele veio da Holanda para assumir o governo, mas chegando aqui, né, na cidade de Recife, ele embelezou a cidade, né? Alguns livros falam que ele era o bom administrador holandês. Então ele chegou aqui, ele construiu pontes, ele fez canais, ele trouxe um monte de profissionais, pintores, cientistas, artistas, né? Ele também emprestou dinheiro para os senhores de engenho aumentarem a produção do açúcar, né? E então ele começou a fazer uma boa administração aqui no Brasil. Então, no ano de 1640, Portugal libertou-se do domínio espanhol, né, assinando um tratado de paz. Com o passar dos anos, a Holanda mandou, né, pediu que Maurício de Nassau retornasse, né, para o seu país, que voltasse, né? E com a partida de Maurício de Nassau, né, alguns holandeses que aqui ficaram, eles exigiram, né, dos senhores de engenho o dinheiro, porque lembra que eu falei que ele emprestou dinheiro para os senhores de engenho
Pois bem, então as pessoas que ficaram aqui, os holandeses, eles começaram a cobrar essa dívida, né, de que eles teriam que pagar aos holandeses. E foi aí que houve uma revolta, né, para começar a expulsar os holandeses de Pernambuco. E essa revolta, né, essa luta que aconteceu entre pernambucanos e holandeses foi chamada de Insurreição Pernambucana e durou nada mais, nada menos do que 10 anos, né? Onde aconteceu até que finalmente em 1654, na Batalha dos Guararapes, os holandeses eles foram derrotados. Mas aí quando eles foram embora, né, os holandeses eles levaram com eles mudas de açúcar para plantar, né, na Europa e poder vendê-los. Pois bem, esse foi o nosso assunto. Vocês vão realizar a atividade na página 46 e 47 e também o livro de reforço na página 89 e 90 do livro de reforço. Uma boa aula para vocês e até mais!